Hello, everybody. Welcome to this episode of Punching Through. This is a very special episode for me, not only because I'm joined by one of the most exceptional leaders I've had a chance to meet, Fernanda Zago, but also because it is my first time speaking in Portuguese in an interview. So welcome, everyone, and welcome, Fernanda. Olá a todos, bem-vindo a mais episódio de Punching Through, onde conversamos com líderes femininas que têm aberto caminho a uma verdadeira inspiração para todos. Eu sou Vanita Pandey, CEO da CAF, e hoje estamos aqui como uma líder inspiracionada no Brasil e no mundo. Bem-vindo, Fernanda Zago, fundadora e CEO de Repayments. Fernanda. Thank you very much, Vanita. Thank you very much, CAF, for the invitation. It's a real pleasure to be here, swapping to Portuguese as well. Seu português é muito incrível, Vanita. Muito obrigada. Eu falo como uma menina pequena, mas vou tentar depois isso. Nesta entrevista, vamos explorar alguns aspectos cruciais de sua jornada e para entender melhor seu processo de pensamento. So, vamos lá? A primeira pergunta. Conte-nos um pouco sobre sua trajetória profissional e como você decidiu criar uma empresa. Minha trajetória profissional, ela foi uma trajetória bastante comum, acho que eu posso falar, no mundo feminino. Sou formada em administração de empresas. Bom, sou brasileira, nascida em Curitiba, tenho 2 filhas gêmeas de 14 anos. Estou formada aqui no Brasil mesmo, numa faculdade relevante aqui da minha cidade. Fiz algumas pós-graduações e me encantei com o mundo de pagamentos em 2011, logo que eu voltei para o Brasil de um período morando fora. E aí comecei a trabalhar para uma grande empresa, que era muito pequena na época, mas era uma empresa multinacional, se transformou numa empresa bastante grande. E durante esse período eu comecei a perceber algumas situações que, como mulher, eu vi que as oportunidades acabavam não chegando. No início a trajetória foi bem interessante, depois de um certo tempo eu vi que, puxa, eu precisava tomar uma decisão. Eu ia continuar no mundo corporativo ou eu ia fazer alguma coisa diferente. Eu me senti preparada para fundar uma empresa naquela época, porque, sendo muito transparente e honesta com todas as mulheres que vão nos assistir, eu pensei, ou eu faço por mim mesma, ou ninguém vai me levar para cima. E foi quando eu decidi fundar o Repayments. É claro que ela veio com uma necessidade de mercado, existia uma dor que precisava ser solucionada, e eu senti que era o meu momento certo como profissional e como mulher de fundar essa empresa. Que bom. Eu tenho 2 filhas também. Eu comecei a trabalhar no pagamento, mundo do pagamento, muitos anos antes de vocês. Eu estou muito velha, mas eu tenho 2 filhas também. Então, uma outra pergunta. O que você acha que são as skills, experiências e qualidade que são mais relevantes em sua jornada como profissional e mais importante como uma líder? Eu acredito que são algumas características principais. Eu acho que a curiosidade que leva à criatividade é uma das principais. Eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa e é uma das características que eu mais aprecio nos profissionais. Aquelas pessoas que querem saber mais, se aprofundar nos assuntos. Um exemplo, eu lia, já em 2011, eu lia todas as regulamentações relacionadas a pagamento. Na época, eu era uma assistente financeira, uma analista financeira, mas eu já me aprofundava. E com isso, eu consegui, durante a minha jornada, negociações com bancos e com parceiros por conhecer muito bem a legislação e encontrar brechas que os outros não viam. Depois, eu acho que coragem e autoconfiança, eu acho que é preciso muito acreditar em si mesma. Eu costumo falar que todas as pessoas têm medo, e medo é inerente do ser humano. E isso é natural. Porém, o impacto que a gente causa na nossa vida profissional e nos outros é como a gente trata esse medo. A gente precisa ter coragem para tentar as coisas novas. E quando a gente avalia qual a quantidade de erros que a gente comete na vida pessoal ou profissional, e a quantidade de acertos, o número de acertos ele é muito maior. E quando você percebe isso, você tem mais coragem
para arriscar. E óbvio que quanto maiores os riscos, normalmente maiores são os benefícios que a gente encontra com ele, né? Outra característica bem importante é a competência. Eu acho que a competência, o que significa competência para mim? É a profundidade com que você trata assuntos, né? Você tem que ter um aprofundamento nesses assuntos, você não pode ser raso. Se aprofundar em assuntos, nos problemas, nos desafios do dia a dia, muito relacionado com a curiosidade, você sempre querer mais. Criação de times eficientes, confiança nas outras pessoas e linkado com outro skill que eu acho extremamente importante, que é a comunicação. É você saber se comunicar, é você garantir que você está passando a mensagem que você quer transmitir e que os outros estão recebendo essa mensagem da forma correta. E um outro skill que eu acabei desenvolvendo quase que de forma natural, por acreditar muito nos seres humanos, das pessoas e dos profissionais, é o skill de coaching. Eu acho que o líder ele tem que ter o skill de coaching, ele tem que acreditar nas pessoas que ele está liderando e querer puxar essas pessoas ou até mesmo empurrá-las para um outro nível, para um outro patamar. Eu concordo completamente. Eu falo com minha filha todas as vezes que é muito importante para ter curiosidade, para ter confidence, para pedir apoio, para pedir pergunta, para ter, como se comfort com failing. Like, se você não pode fazer alguma coisa, tá bom, você pode tratar de novo. So, muito obrigada por compartilhar isso. Com isso, tem muitas mulheres que estão, olhando para você como uma inspiration. I'll speak in English. Como você apoia outras mulheres na sua empresa ou na indústria de pagamento? O que você faz, o que você gosta de fazer? Bom, em toda a minha carreira eu sempre fiz mentoria com as pessoas, com todos que trabalhavam comigo e não só com as mulheres, né? O meu ponto inicial é sempre estabelecer para as pessoas que eu mentoro que todos nós somos seres humanos, né? Que somos pessoas que temos desejos, medos, necessidades individuais, e que essa pessoa ela não se separa da pessoa profissional, nós somos um único ser humano. Então, o que eu sempre vejo é que se a gente tem um problema em casa, esse problema ele não fica em casa. Não adianta eu falar que vou fechar a porta do escritório e eu vou ser um outro profissional. Não. Então, o primeiro ponto a ser estabelecido é somos seres humanos e nós somos iguais. Eu acho que as pessoas se perceberem como ser igual e poder crescer, eu acho que esse é o primeiro ponto balizador que eu trago para as pessoas. Depois, a criação de um ambiente seguro, onde essa mentoria ela pode continuar acontecendo. Então, essa pessoa ela tem que estar confortável em conseguir transmitir quais são os seus medos, quais são os desafios, como que eu chego lá, como que você chegou, como que outras pessoas chegaram. Então, ela é uma mentoria efetivamente de dia a dia e mostrar para ela que sim, tem um caminho que você pode seguir, né? Veja alguém que você admira. Como essa pessoa chegou, qual foi a trilha de profissional dela, quais foram os cursos que ela fez, quanto tempo ela trabalhou em cada lugar, que trabalhos ela teve. Então, vou ajudando essas pessoas na mentoria do dia a dia, dentro desse ambiente seguro e respeitando as pessoas como seres humanos completos, né? Então, algo que eu sempre gosto de fazer, as pessoas que trabalham comigo sabem que eu sempre falo, eu vou te mentorar para você ser o melhor profissional, independente de ser o melhor profissional trabalhando comigo ou em qualquer lugar. E o que acontece é muito incrível, que normalmente as pessoas que deixam de trabalhar comigo, eu já sei, as pessoas já sabem, as conversas são abertas, porque a gente está preparando aquele profissional para um outro caminho, muitas vezes ele já não tem mais espaço dentro daquela corporação, dentro daquela empresa. Então, a mentoria, ela é dessa forma, é muito one-on-one, e trabalhando e deixando essa pessoa aberta e confortável para que ela veja que tem um caminho que ela pode seguir, sentir autoconfiança e tudo mais. Eu concordo. Eu acho que muitas vezes é importante para compartilhar coisas mais pior de nossa jornada, também com coisas mais maravilhosas em nossa jornada. Mas todo mundo precisa ver que a gente tem medo também, a gente tem, dificuldade também. So, uma das coisas, só complementando, Vanita, bem importante que você falou e que eu não complementei, que é a vulnerabilidade.
Os meus mentorados, eles sempre falam, o que eu gosto em você como líder é a tua vulnerabilidade, você mostra ela para nós. E a gente não sente medo de também ser vulnerável, de também errar e compartilhar com você os nossos medos. Então, isso é um ponto bem importante que você trouxe. Para falar desculpa, pedir desculpa quando você erra, é importante. Para mostrar que a gente tem humanos também. So, você falou muito bem. Like last question, was it? How do you say last question? Última pergunta. Quais initiatives você gostaria de ver no mundo para criar oportunidades iguais para todos? O que eu vejo bom, primeiro as mulheres têm que apoiar mais mulheres, né? A gente vê esse movimento acontecendo de forma muito mais intensa nos últimos anos, né? Muito menos competição entre as mulheres e muito mais apoio. Mas o que eu vejo também é que os homens precisam apoiar essa mudança, né? Hoje, querendo ou não, são eles que estão nos principais cargos de liderança, são eles que podem impulsionar essa mudança e apoiar o crescimento das mulheres no mercado de trabalho. O que eu vejo é que não é uma questão de feminismo, não, eu acho que é um fato histórico hoje, como nós estamos no mercado de trabalho, né? Com a carga com a vida pessoal, com os filhos, com a casa, a gente acaba tendo menos tempo para se dedicar para a nossa carreira. E acaba ficando, né, estagnadas, ou a gente tem quebras em certos períodos, a cada filho que a gente tem essas quebras de crescimento profissional. As responsabilidades com os filhos, a gente sabe que ainda são muito nossas, né, na grande maioria, então tem um problema na escola, somos nós que nos ausentamos. E isso tudo traz com que a gente tenha mais dificuldade em assumir os cargos mais altos, né? Por dificuldade de ter esse equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional. Isso, para mim, ele impacta diretamente a nossa autoestima e a nossa confiança em progredir na carreira, e até mesmo por lutar por cargos mais altos, por lutar por salários mais altos, né? Então, o que eu vejo que precisa ser efetivamente mudado é que as corporações, elas precisam estar cientes e adaptadas para esse desequilíbrio. Isso tem que ser um fato, e tem que ser um fato que é real, e que a progressão na carreira ela tem que ocorrer da mesma forma que ela ocorre para os homens, levando em consideração que as mulheres elas têm um desequilíbrio de tempo e de oportunidade de dedicação de tempo até mesmo para o trabalho, sabe? Então, eu digo assim, quem está à frente das corporações, que, como eu já falei no começo dessa pergunta, são, na maioria, homens, eles também têm que entender que essa é uma realidade e apoiar a mudança. Então, a grande mudança que eu gostaria de ver hoje é homens ajudar as mulheres a puxar essas mulheres para cima, porque a gente é extremamente competente, a gente é extremamente capaz, simplesmente no mundo corporativo ainda não é realidade ver a diferença de dedicação de tempo das mulheres com os homens quando a gente tem um desequilíbrio dentro de casa. Eu concordo também. Eu acho que é importante para realizar que todo mundo não tem oportunidades iguais, as coisas são diferentes. Todo mundo tem muitas coisas que estão acontecendo fora de trabalho para fazer coisas que apoiaram tudo. So, muito obrigada, Fernanda. Você é uma líder incrível, excepcional. Eu vou tentar falar uma palavra muito difícil. Obrigada por se juntar a nós neste episódio de Punching Through. Esperamos que você tenha se inspirado nas palavras de Fernanda em sua dedicação em apoiar as mulheres. Obrigada e até o próximo episódio. Thank you, everyone. I hope you were just as inspired by Fernanda as I am. Thank you, Fernanda, for your time. Really appreciate it. Thank you.